Ensinamento de Meixo Sama. Radiação da luz de Deus. Ministro, quando se faz uma oração, por que a letra do ideograma Komi-Oni Orai, localizado no lado esquerdo do altar, aparece como se estivesse sendo iluminada? Meixo Sama. Na realidade, muitas pessoas enxergam a luz que sai dos meus desenhos ou das letras que escrevo. O mais interessante ainda é que essa luz se projeta na mesma forma dessas letras ou desenhos e posteriormente atua, fazendo com que se concretize então seu próprio significado. Assim, ao grafar palavras como paz, saúde e felicidade, por exemplo, esses mesmos conceitos vão partir do plano espiritual para daí se tornarem reais no mundo material. Não se trata, contudo, de uma explicação fácil de ser entendida por meio do raciocínio científico dominante hoje. Da mesma forma, ao se colocar no peito o papel onde eu mesmo escrevi luz, vai ocorrer a irradiação dela através do braço e da mão de vocês, para que daí então possam realizar a cura de doenças. Isso acontece porque quando escrevo ou desenho, a luz parte da minha mão, passa pelo pincel e fica gravada no papel. Antes, porém, sai da bola de fogo existente em meu ventre, a qual origina-se de Komi-Oni Orai, que por sua vez a recebe de Deus Supremo. Então, por exemplo, se escrevo Komi-Oni Orai, essa letra trabalha como se fosse a própria divindade. Eis a explicação mais simples. Se fosse tratar sobre esse tema em detalhes, precisaria iniciar a explanação pela própria origem da formação do mundo espiritual, assunto que pretendo abordar só futuramente. A presença de aromas. Ministro, por que quando entro em salas onde está colocada a imagem de Komi-Oni Orai, sinto um aroma muito agradável, melhor do que qualquer incenso? E essa sensação se apresenta mais forte ainda caso eu me encontre na sala de um reverendo de elevada espiritualidade. Meixo Sama. Todo espírito divino irradia um aroma tão especial e inebriante que não há como expressá-lo por palavras. O que importa saber é que aromas deleitosos fazem parte da beleza, e daí a razão de o reino do céu estar repleto deles. Meixo Sama e Komi-Oni Orai. Observo que nos telegramas enviados com pedidos de graça, nem sempre consta a idade daquele que precisa de ajuda. Na maioria deles, aparece apenas o nome de uma pessoa, que às vezes me parece até ser o de uma criança, mas que na realidade é o de um velho. Por vezes, quando penso em tratar do nome de um jovem, ele corresponde a de um adulto. Também com relação à forma como são feitos os pedidos, preciso dar algumas explicações. Frequentemente são dirigidos a Komi-Oni Orai e a mim, mas não há necessidade disso. Devem ser encaminhados apenas a Meixo Sama, já que eu mesmo faço o trabalho de Komi-Oni Orai. A origem está, portanto, em mim. Então, basta pedir somente a fonte de procedência, que sou eu. Na verdade, Komi-Oni Orai é meu representante, embora muita gente pense o contrário. Saibam que sou eu quem escreve a letra de Komi. Consequentemente, sou o gerador, e por isso sou o próprio princípio. Também cabe a mim colocar a imagem de Kanon nas difusões. Então, nos templos, as pessoas podem pedir proteção para o representante de Meixo Sama, mas se não obtiverem as graças solicitadas, têm de recorrer direto à fonte original. Boa noite. Entendeu quem manda? Né? Meixo Sama delegou para a gente esse poder de luz, né?
E aqui está a explicação da luz, de onde vem dele. Né? Então, quando ele escreve o Ricardo, a luz vem dele. E aí ele outorga para a gente essa autoridade. Então, qual autoridade? Como que a gente faz cura? Como que a gente canaliza a luz? Com a autoridade de Meixo-sama, a luz dele. Né? Eu estava vendo a série, né? Então eu vou sempre comentando aqui. Jesus, ele fazia as curas, depois ele autorizou os apóstolos por um período. Né? Os apóstolos saíram fazendo cura. Meixo-sama nos outorgou indefinitivamente para que a gente saia fazendo cura. É interessante, né? A gente esquece as curas que foi feita através de nós como canal, né? Ou de outras pessoas que foram usadas como canal, e a gente viu a cura da pessoa, a gente viu o milagre. Mas a gente esquece dos milagres. É milagre. Né? Pessoa com problemas sérios, com problemas de graves, de repente você vê a pessoa ficou curada. É difícil. Você vê algumas situações que você fala assim, é difícil. Né? E as pessoas que vão ser curadas são aquelas que Deus permitir. Então a gente vai fazer o jureio. Se Deus permitir que aquela pessoa possa ser curada, se for a vez dela, ela vai ser curada. Né? Mas a gente já entendeu que recebe jureio, limpa, purifica e a gente melhora. Até o bichinho, né? Cai da janela, recebe jureio. A cachorra caiu da janela, caiu do ar-condicionado lá de cima, pegou um tombão lá. Ficou jururu, você vê a foto dela lá toda. Ficou recebendo jureio, a cachorra já está pulando de novo. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. Essa graça tão magnífica que Meixo-sama outorgou para a gente. E a gente muitas vezes usa pouco. A gente usa pouco. Né? A gente fala pouco disso para as pessoas. Né? Então, a gente tem que levar essa boa nova para as pessoas, do Jorei. A pessoa me procurou lá da África, porque é missionário. Né? Queria se afiliar ao templo. A pessoa não conhece nem ensinamento. Né? Perguntei qual ensinamento que você segue. Foi a Bíblia. Eu falei, você tem que primeiro agora, a Bíblia teve a sua vez, né? Ainda tem para a comunidade cristã, mas aqui a gente está estudando já Meixo-sama. É outro ensinamento. É diferente. Aqui a gente fala em cura, milagre, purificação. Então é outra situação. Não que aquela situação não foi uma situação verdadeira. Né? É que apareceu uma nova forma de luz, que é a forma de Meixo-sama, era do dia. Então, eu me sinto assim como aqueles apóstolos lá, como um pioneiro. Você entendeu? Porque a gente teve essa informação toda que Meixo-sama deixou para a gente, mastigadinha. Né? Então é isso que a gente tem que estar pondo em prática e a gente tem que estar agradecendo. Essa semana a gente tem culto mensal de gratidão. Junto a gente vai fazer oração de agradecimento às nossas mães. Né? Quem tem a mãe viva, quem tem a mãezinha que já está lá no mundo espiritual, vamos agradecer por tudo, né? Se a gente for lembrar também tudo que as nossas mães fez pela gente, é um negócio assim absurdo, né? E muitas vezes a gente também não deu a devida importância, a devida gratidão pelo tamanho de tudo que elas deixaram para a gente, né? De ensinamentos, de orientação. Quanta orientação nossas mães nos deu, né? Até na própria religião, algumas mães que levaram os filhos a conhecer Meixo-sama. Né? É interessante, né? Tem uma mãezinha aqui que eu conheço,
já está lá no mundo espiritual, aquela era muito agarrada com o Mestre Sama, né? Mulher agarrada com o Mestre Sama, um exemplo, que exemplo, gente, para quem conheceu, sabe, era um exemplo. Né? E é isso que eu acho que é importante, né? Então, a gente essa semana está preparando aqui para o agradecimento a Mestre Sama, agradecimento às nossas mães, fazer oração para as mães vivas, as mães que já estiverem no mundo espiritual, a gente não vai chamar elas aqui, a gente só vai levar a oração para elas. Tá bom, gente? Esta semana, tá? Se alguém quiser fazer um bate-volta em Miracatu, tá? Ou o pessoal da internet, o pessoal que estiver aqui, a gente vai precisar buscar oferenda, e nós estamos sem veículo, tá? Então, se alguém quiser ir lá com a gente, buscar as oferendas, tá? Fazer essa dedicação, a gente também agradece, tá bom, gente? Obrigado e boa semana.